Tem um outro destaque: o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fez um acordo com a Comissão de Segurança Pública da Câmara para não ser convocado a depor. Os integrantes do colegiado transformaram os pedidos em convite, onde ele irá esclarecer sua declaração de que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. O ministro da Justiça também se comprometeu a receber previamente integrantes da oposição em seu gabinete. Segundo o acordo, Lewandowski não pode declinar desse convite nem sair da audiência antes do combinado, pois se isso acontecer, os integrantes da comissão vão votar um requerimento de convocação logo em seguida. Você, Cristiano Beraldo, articulação e política é tudo, né? Então, ao invés da convocação, conseguiu ajustar para as arestas, agora será feito um convite e ele vai participar sem a necessidade de ser obrigado, né? Porque esse status de convocação obriga a pessoa a comparecer à Câmara nessa audiência. Mas ele tem bastante coisa para explicar, né, Beraldo? Olha, Caniato, quem passa 20 anos na Suprema Corte Brasileira sai PhD em política, é o que a gente tem visto. Então, o ministro sabe como articular ali para se proteger neste ambiente da Câmara. O que vai acontecer é que ele terá que responder a perguntas bastante inconvenientes, mas vai se preparar certamente buscando reunir ali um grupo de pessoas que possam apoiá-lo e, eventualmente, caso a situação fique desagradável para ele, possam partir para cima daqueles que fazem essas perguntas difíceis de serem respondidas. Aliás, eu aprendi, não existe pergunta inconveniente, o que existe é a resposta, que muitas vezes a pessoa não quer dar. Então, Caniato, será mais um momento ali onde a Câmara dos Deputados poderá exigir, no fundo, esses esclarecimentos, e eu espero que o ministro tenha dignidade de reconhecer aquilo que ele defende, porque esta não foi a primeira, não foi um lapso, não é a primeira manifestação dele no sentido de depreciar as polícias e colocar o Estado no papel de ser bonzinho com marginais. O ministro é aquele que aplaude o fato de 50% das pessoas, dos criminosos, dos bandidos presos em flagrante de cometimento de crime, saírem na audiência de custódia. Então, se está aplaudindo que as ruas do Brasil permanecem infestadas de criminosos, mesmo com o trabalho da polícia que coloca eles atrás das grades, ou pelo menos deveria, aí realmente, Caniato, resta, pelo menos a mim, muito pouca esperança de que haverá uma mudança de percepção ou de conduta por parte do ministro. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, a ida do ministro da Justiça e Segurança Pública à Câmara para explicar aquelas falas contra a polícia, né? Ele disse que a polícia prende mal e, por essa razão, o judiciário é obrigado a soltar. O Beraldo fala em perguntas inconvenientes, muitas possivelmente inconvenientes, porém necessárias, né, Dávila? E a gente pode colocar em destaque essa frase, mas também há várias outras pautas e elementos que serão destacados pelos parlamentares nessa sessão. Pena justa, PEC da segurança pública, câmera nas fardas dos policiais e por aí vai. Caniato, a segurança pública é o assunto prioridade número 1 para todos os brasileiros. Todos os brasileiros têm medo e são acometidos por violência, seja roubo, furto, latrocínio, homicídio. O Beraldo gosta sempre de trazer o número aqui, que no Brasil são mais de 40 mil casos de homicídios por ano. O Brasil hoje tem 10% dos homicídios no mundo. 40 mil homicídios por ano, gente, só existe em estado de guerra, em país em guerra. Nenhum país, em época que não tem guerra, tem um índice de homicídio tão alto como o nosso. E aí a população espera os governantes a reagirem em relação a isso. E como é que o governo federal reage?
com medidas totalmente absurdas e contrárias à política de dado e evidência de como reduzir o crime. Reduzir o crime é endurecendo pena, é pegando o criminoso recorrente e mantê-lo preso o tempo inteiro, o cumprimento integral da pena. Não é com pena justa, não é com audiência de custódia. Então, o que deixa a população indignada é um governo que reage à sua maior preocupação, que é a escalada da violência, com medidas paliativas que não estão embasadas em nenhum dado e evidência concreta que aquela política pública deu certo em algum lugar. E isso deixa as pessoas extremamente preocupadas. Então, a reação do Congresso Nacional, dos representantes do povo, é sim fazer muitas perguntas, como bem disse o Beraldo, para constranger o ministro, para o ministro ver se cai a ficha dele, quando ele voltar para o ministério e falar: gente, eu acho bom a gente levar a sério esse assunto de segurança pública, porque essas nossas teses sociológicas aqui não vai acalmar as pessoas. E eu acho que esse é o ponto. Nós precisamos cair na real em relação à questão da segurança pública. Não podemos aceitar esse número gigantesco de roubo, furto, latrocínio e homicídio no Brasil. Isso é um absurdo. É o governo dando as costas para a população. É o governo ignorando o assunto que tira o sono do brasileiro. Por isso, faz muito bem ele passar por um bom calor na Câmara para ver se cai a ficha e o governo federal comece a tratar a segurança pública como prioridade nacional. Pois é, ministro Lewandowski fez uma articulação e formalizou esse acordo com a Câmara dos Deputados para não ser convocado a depor. Ele será convidado e irá, de livre e espontânea vontade, responder aos questionamentos dos parlamentares, principalmente explicar uma frase dita, salvo engano, em uma palestra, quando ele disse que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. E aí muitos fizeram, inclusive, a reflexão: bom, o judiciário, mas agora ele está no Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? Um órgão ligado ao Poder Executivo. Ele está respondendo pelo Judiciário. Ah, mas ele fez parte do Judiciário por muito tempo, foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Você, doutor Durso, a ida do ministro à Câmara para explicar essas falas, mas também, claro, os parlamentares vão questionar em relação ao trabalho que vem sendo realizado no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Trabalho bem criticado por muitos. Caniato, pode parecer singela a diferença entre convocação e convite, mas tem uma diferença bem importante. Quando há uma convocação para um tipo de procedimento como este, poderia existir a situação de um deputado ou flagrar em uma resposta a dizer: você está mentindo, você está preso. E o convite não gera essa possibilidade. Tanto é que muitos convocados de CPI ingressam, impetram o habeas corpus para não irem nessa condição, exatamente para evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo de reação. E o ministro ter que passar por isso seria bastante constrangedor. Então, bem provável que esse foi o tema do acordo aí, para levá-lo, que era o objetivo, e que ele faça os esclarecimentos. Até porque, Caniato, eu penso que quando o ministro se manifesta a dizer que a culpa é da polícia, porque a polícia prende mal e a justiça é obrigada a soltar, ele deveria se basear em dados. Ele deveria apresentar informações. Então, olha aqui a quantidade de prisões que foram realizadas pela polícia e por causa desse tipo de ilegalidade, ela teve que ser relaxada ou ela foi nula ou ilegal. Não é o que acontece, porque esse índice, esse dado não se sustenta na realidade. A realidade é que esses indivíduos são presos dentro da legalidade. A maioria absoluta da polícia prende bem, cumprindo o seu papel, mas nós temos as previsões legais que permitem o relaxamento da prisão em flagrante, que permitem a liberdade provisória ou permitem ali que o indivíduo responda em liberdade. É o caso, por exemplo, da audiência de custódia, que a polícia não tem nada a ver com isso. Ela prende e manda para o judiciário. São previsões da lei. Então o ministro, quando diz que a polícia prende mal e por causa disso a justiça é obrigada a soltar, na verdade a justiça é obrigada a soltar por previsões na lei que são ruins. Então, quem sabe, Caniato, essa é a oportunidade, e assim eu espero, do ministro e a própria Câmara se mobilizarem em uma comunicação a trazer ideias para a mudança da lei penal, para a gente trazer
um rigor na punição, para a gente preservar certos benefícios que são importantes, mas aqueles que demonstram insuficientes ou que favorecem a reincidência e a própria criminalidade ou o aumento das organizações criminosas, que sejam alterados esses pontos. Então, quem sabe esse momento, não necessariamente para constranger o ministro, mas para abrir o debate, para que a gente coloque como prioridade a segurança nacional e também a mudança da lei penal. Pois é, inclusive é importante nós lembrarmos que a Jovem Pan lançou uma campanha Chega de violência, chega de criminalidade, inclusive com várias peças sendo exibidas na nossa programação, cidadãos relatando os apuros sofridos em várias localidades do país, e um trabalho feito pela nossa equipe de jornalismo, a gente sempre destacando, inclusive, essa campanha Jovem Pan, abrindo os microfones e dando espaço para que a população relate a situação que ela tem observado no dia a dia nas ruas. Chega de violência, chega de criminalidade. Inclusive, Cristiano Beraldo, a gente tem trazido diariamente aqui na programação da Jovem Pan casos terríveis que envolvem a criminalidade, principalmente nas grandes cidades. E é de conhecimento que, principalmente aqui no estado de São Paulo, a polícia tem feito um trabalho de intensificação nesse enfrentamento ao crime organizado. Agora, tem a atuação daqueles criminosos que atuam principalmente no roubo e furto de equipamentos de menor valor, que esse é um crime fácil de ser realizado, mas difícil de ser combatido, que é preciso aquele policiamento nas ruas o tempo todo. Mas a tecnologia tem ajudado muito nesse combate, haja visto o programa Smart Sampa, né, Cristiano Beraldo? A tecnologia vai nos ajudar a monitorar melhor as cidades? Talvez esse seja o caminho, Beraldo? Olha, Caniato, a tecnologia é fundamental porque os criminosos estão ficando cada vez mais sofisticados, mas o policiamento ostensivo também é muito importante. E para que haja policiamento ostensivo em todas as cidades do Brasil, de maneira ampla, que é o que a gente precisa, é necessário que se invista a sério nas polícias. E a gente tem um outro tema que espero que o ministro seja perguntado nessa audiência, Caniato, que é o SUS da segurança pública. É o governo federal querendo assumir protagonismo e controle das polícias estaduais com este tipo de pensamento. E aí, lembro aqui o que está acontecendo neste momento. Faleceu, né, foi assassinado, enfim, perdeu a vida numa prisão em Israel, segundo as notícias, um brasileiro palestino que foi preso na faixa de Gaza, se não me engano, no ano passado. E o governo brasileiro está indignado. O Itamaraty emitiu uma carta dura cobrando explicações, está apontando o dedo para o nariz de Israel, de Benjamin Netanyahu, como ousam tirar a vida de um brasileiro palestino que estava na faixa de Gaza no meio de uma guerra. Mas e a guerra no Brasil? E as 40 mil vidas que anualmente são perdidas em razão de homicídios? Homicídios esses que, na sua vasta maioria, ficam absolutamente impunes. Cadê a indignação do governo brasileiro? Cadê a indignação do ministro? Não há. Há um silêncio ensurdecedor em relação aos absurdos que o crime, que a criminalidade impõe à população brasileira hoje em dia. Isso não é brincadeira, não. Aliás, assisti ao vídeo exibido na campanha da Jovem Pan, Chega de violência, falando de uma rua no Itaim, Caniato, onde todos os dias acontecem assaltos. Aliás, o vídeo é impressionante, porque um sujeito, um criminoso disfarçado de entregador, de motoboy, assalta uma moça, pega as coisas dela, atravessa a rua e na mesma ação já assalta um senhor que passava pela calçada oposta. E aí você pensa o seguinte, Caniato, como ficam as pessoas que moram nessa rua num dos bairros mais nobres do Brasil? Estamos falando de Itaim Bibi.
que acontece com o patrimônio dessas pessoas? Quem vai querer comprar um apartamento nessa rua sabendo que está ali numa selva? Então, Candidato, é uma sequência de eventos que recaem em cima da população brasileira que tem que se virar. E o pior disso tudo, Candidato, lembremos, Sim. Vamos dizer que alguém que está ali cansado dessa situação consegue vender seu apartamento para um desavisado. O desavisado compra, ainda tem que pagar ITBI 3% em São Paulo, porque o poder público se coloca na posição de que, não, este apartamento, ele só vale isso porque nós fazemos um excelente trabalho. Fazem nada e cobram da população. Então, cada um precisa assumir a sua responsabilidade e dar prioridade ao uso do dinheiro público para aquilo que efetivamente afeta a população. E há pouquíssimas coisas, se é que existe alguma coisa, que afeta mais a população do que a violência hoje em dia.